Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres, estejam contentes, felizes aí na companhia da família, dos amiguinhos, seja da escola, seja da rua, mas principalmente na companhia do nosso querido amigo Jesus e no nosso doce, amado Espírito Santo também. E aí, prontos para aprender mais uma história da nossa série de lições A Palavra de Deus para mim? Bom, no nosso encontro passado, nós vimos o quê? Que a Palavra de Deus é o nosso alimento, não foi? E hoje nós vamos ver que a Palavra de Deus é minha esperança. Isso mesmo, é sobre o que a Palavra de Deus fala? Sobre a esperança. Aí, deixa eu perguntar para vocês, não seria maravilhoso se a gente pudesse saber exatamente o que vai acontecer no próximo mês, no próximo ano, né? Nós podemos imaginar o que pode acontecer, mas não podemos realmente saber. A gente imagina, né? Ai, no ano que vem eu vou passar de ano, vou para outra turma, se eu tô no quarto, eu vou pro quinto ano. Ah, no ano que vem eu vou mudar de casa, vou viajar. Então isso a gente tá o quê? Planejando, né? O que a gente quer pro nosso próximo ano, pro nosso próximo mês. Mas ninguém sabe com certeza o que vai acontecer até no próximo minuto. Eu não sei se eu tô aqui falando com vocês e de repente, puf, meu coração para de bater e eu, buf, caio morta. Eu não sei o que vai acontecer em milésimos de segundo na minha vida. Mas eu vou contar para vocês sobre alguém que sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, no próximo mês, no ano que vem. Nós chamamos de tudo o que ainda não aconteceu do que? De futuro. E existe uma pessoa que sabe tudo sobre o meu e sobre o seu futuro. Após deixarmos este mundo, ele sabe tudo. Esta pessoa é Deus. Deus já nos disse na Bíblia o que nós podemos esperar do futuro. E Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele teve muitos amigos. Não foi que nós vimos que ele teve bastante amigos? E ele amava a todos eles, mas havia um que era talvez o mais especial para ele, seu discípulo João. E aqui no livro de João, no capítulo 21, no versículo 20, está escrito bem assim, ó, e Pedro voltando-se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Então, devido à sua proximidade com Jesus, João provavelmente soube coisas sobre ele que nenhum dos outros amigos de Jesus sabia. E após Jesus ter retornado ao céu, João não conseguia mais parar de falar para todo mundo sobre Jesus. Um dos meios que ele usou para fazer isso foi escrever 5 maravilhosos livros na Bíblia e cartas, os quais agora fazem parte do nosso Novo Testamento. Deus ajudou João a nos mostrar muito claramente que Jesus é o Filho de Deus e que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, isto é, todas as coisas erradas que nós temos feitos. Ele conta como nós podemos crer que Jesus morreu por nós e recebê-lo como nosso Salvador. E João escreveu em João 1:12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí eu pergunto para você, você já recebeu Jesus como seu Salvador? Deus deseja perdoar os seus pecados e dar-lhe uma nova vida. E você pode crer que ele morreu por você e recebê-lo. Agora mesmo, no momento que você quiser, ele está aí, esperando para recebê-lo. Mas quando João tinha exatamente a idade de vocês, quando ele era criança, eu tenho certeza que ele já se perguntava como seria a sua vida quando ele crescesse. Porque seu pai era um pescador e talvez ele tenha pensado, serei como meu pai.
né? E quando João cresceu e ele se tornou um homem, né? Ele realmente foi pescador, assim como seu pai. Ele trabalhava o pai dele era um empresário do ramo da pesca, né? Se fosse hoje a gente faria assim, o pai dele era pescador, então João também se tornou pescador. E um dia, um grande líder judeu cruzou o seu caminho e o viu, né? Esse líder apontar para Jesus e dizer: veja aí o Cordeiro de Deus. Quem foi esse homem? Foi João Batista. E João sabia que se um judeu quisesse ter os seus pecados perdoados, um cordeirinho tinha que ser morto, né? Tinha que ser sacrificado. E quando o inocente cordeiro morria, era uma figura da pessoa que Deus iria enviar para ser punida no lugar de todos os pecadores. Jesus era o Cordeiro de Deus. Era aquele que tiraria os pecados do mundo inteiro, incluindo os de João. Quando foi dito a João quem era Jesus, ele decidiu segui-lo. E daquele momento em diante, Jesus queria ensinar a João e aos seus discípulos, os outros que o seguiam, como contar às pessoas sobre o caminho para o céu. Isso era muito melhor do que pescar. E João deve ter se maravilhado mais e mais ao aprender sobre Jesus. Como o seu futuro estava se tornando diferente comparado ao que ele tinha pensado. Ele tinha pensado: meu pai pescador e você pescador. Agora não, ele era discípulo de Jesus. Olha, meninos e meninas, eu não tenho ideia de como será a sua vida quando vocês forem adolescentes, quando vocês forem adultos, mas eu sei que quando vocês amam e servem a Jesus, ele tem um plano especial para as suas vidas. À medida que vocês confiarem e seguirem a sua palavra a cada dia, ele vai mostrar esse plano para vocês. Deus lhe dará muitos momentos bons. Mas será que isso significa que só vai acontecer coisas boas na sua vida? Só coisa boa? Não! Sabe por quê? Porque existe pecado neste mundo. E durante o tempo em que nós vivemos aqui, poderão acontecer coisas ruins com a gente. Mas Deus ama e cuida de vocês. E os ajudará nos tempos difíceis. E depois que vocês tiverem vivido a sua vida neste mundo, a parte mais maravilhosa que acontecerá será o seu futuro. Por quê? Vocês vão viver com Deus no céu para todo sempre. Nenhum futuro poderia ser melhor do que esse. Por isso, que a nossa palavra de hoje, é que a palavra de Deus é a minha esperança. Então hoje, nós vamos estar falando sobre a esperança. Então, João passou 3 maravilhosos anos com Jesus. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele teve o privilégio de estar com Jesus. Mas um dia, algo muito triste aconteceu. Seu melhor amigo Jesus foi pregado numa cruz, né? Por aqueles que o odiavam e o rejeitavam. Os inimigos de Jesus não acreditavam que ele era o perfeito Filho de Deus, mas João acreditava. E Maria, a mãe de Jesus, acreditava também. E ambos ficaram aos pés da cruz naquele dia que Jesus foi crucificado. E Jesus primeiro falou com Maria: olha, aqui está o seu filho, né? Falando de João. E aí ele disse para João: olha, aqui está sua mãe. E daquele dia em diante, João levou Maria para sua casa para viver junto com a família dele. E os dias seguintes foram muito tristes. Por que foi triste? Porque Jesus tinha morrido. Então chegaram as boas notícias. Qual foi essas boas notícias? Jesus está vivo. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. E João deve ter sentido vontade de cantar, de rir, de pular de alegria. Mas em vez disso, ele ficou ocupado contando às pessoas as boas notícias. Jesus havia morrido pelos nossos pecados. Agora ele estava vivo novamente e prometeu um futuro maravilhoso a todos que crescem nele.
Desse dia em diante, João passou os seus dias falando sobre essas boas notícias, mesmo quando chegaram mais tristezas, elas não impediriam de continuar a servir o seu Senhor, o Senhor Jesus. E naquela época, o malvado imperador de Roma, Domiciano, prendeu João e o enviou para uma ilha muito feia, rochosa, chamada Patmos, no mar Mediterrâneo. E o que João fez? Ele falou às outras pessoas sobre Jesus. A vida era cruel e dura. Os livros de história nos contam que João, assim como outros prisioneiros, eram forçados a trabalhar numa pedreira, fazendo blocos para a construção, e os guardas provavelmente maltratavam João, zombavam dele por causa da sua confiança em Jesus. Com certeza falavam: cadê seu Jesus? Cadê? Ele não ressuscitou? Por que não tira você então dessa prisão também? Tudo era muito injusto. Eu tenho certeza de que ele nunca pensou que isso fosse fazer parte do seu futuro. Será que João alguma vez desejou não ter seguido Jesus? Se eu tivesse ficado lá no Mar da Galileia com meu pai trabalhando, eu com certeza não estaria aqui nessa prisão. Eu acho que não, mas mesmo que ele tivesse pensado assim, Deus fez uma coisa maravilhosa que teria mudado o pensamento de João imediatamente. Deus mostrou a João, numa visão maravilhosa, exatamente o que aconteceria no futuro. O que é visão? Eu já expliquei para vocês no nosso encontro passado que visão é pouco parecida com um sonho. É como se fosse um sonho, mas só que é quando você está acordado. E João mal pôde esperar para escrever tudo isso em seu livro, que é chamado Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse foi escrito por João. Isso mesmo. E o que significa Apocalipse? Apocalipse significa o quê? Revelação, revelação do futuro. É o livro que fica lá no final da Bíblia. É o último livro da Bíblia aqui, ó. Tá aqui no final, ó. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. A Bíblia começa lá no livro de Gênesis, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que significa começo, né? E tá aqui, ó, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que significa começo. E Apocalipse é o último, que significa o quê? Revelação do futuro. E tá aqui, ó, Apocalipse do apóstolo João. Ele não conta apenas sobre o futuro que Deus planejou para João, mas para o futuro para mim e para você também. E a visão que Deus deu a João mostrava Jesus no céu, cercado por muitos anjos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. E todos proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Deus mostrou para João que todos aqueles que tratavam os seguidores de Jesus injustamente seriam punidos algum dia. E João escreveu como se isso já tivesse acontecido. Ele escreveu assim, ó, em Apocalipse 6, 15 e 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e ao rochedo: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Deus mostrou a João que o nosso grande inimigo, Satanás, também chamado diabo, será julgado por todos os problemas que ele tem causado desde o começo dos tempos. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Tá aqui, ó, em Apocalipse 20 e 10. Todos aqueles que seguirem a Satanás
estarão junto com ele no inferno. E Deus também não mostrou só isso para João. Ele mostrou para João também o que vai acontecer com todos aqueles que aceitarem Jesus, né, dentro do seu coração. Aqueles que seguirem a Jesus, haverá um grande e maravilhoso casamento. Jesus será como um noivo e os seus seguidores como a noiva. Por isso que nós somos chamados do quê? A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, né? Então Jesus é como se ele fosse o noivo e nós, a igreja de Jesus, nós somos a sua noiva. Então, olha só essas palavras empolgantes de Apocalipse. Tá aqui, ó, Apocalipse 19, 6 e 7. Então, ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Bodas, crianças, essa palavra é o mesmo que casamento, festa de casamento. A sua noiva, quem é? É você e eu. Nós estaremos prontos. Vestiremos linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo, que fala aqui em Apocalipse 19 e 8, significa os atos de justiça feito por aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, o anjo falou a João, ó, estou aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. É verdade, a palavra de Deus diz que você e eu, se seguirmos a Jesus, teremos um futuro muito maravilhoso. Nós temos uma esperança segura disso. Mas isso não é tudo. Eu mal posso esperar para começar a contar a vocês o que Jesus está planejando para a sua noiva. Olha só, nosso novo lar, chamado céu, terá paredes que brilharão, né? Aqui no livro de Apocalipse fala que o céu é todo feito do quê? De ouro, né? As paredes brilharão como a glória de Deus, como uma joia muito preciosa. As portas serão como pérolas gigantes. A praça será como ouro reluzente. E o melhor de tudo, nada impuro jamais entrará lá. Nem ninguém que faça o que é vergonhoso e enganoso. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sim, há um futuro maravilhoso para todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Podem acreditar nisso, porque a palavra de Deus é a nossa esperança. Isso mesmo. Deus disse isso em sua palavra e ele não pode mentir. Não importa o que aconteça no futuro, mesmo se, como João, tenhamos que passar por momentos difíceis, a história não vai terminar e foram felizes para sempre, como nos contos de fada. Mas isto, né, nos contos de fada fala assim, mas aqui na Bíblia que está falando não é um conto de fada, é verdade, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Até aquele momento, quando vamos encontrar com Jesus, nós temos que estar o quê? Ocupados, servindo a Ele. Ai, que livro empolgante, né, crianças? Que é a Bíblia. Nosso Deus maravilhoso nos contou tudo isso, o que precisamos saber do princípio até o fim do tempo, aqui nesse mundo. Então, vamos dar assim uma olhada na história inteira, em nossa linha do tempo. Olha só. Aqui está a nossa linha do tempo. No Antigo Testamento, ó, lá no livro de Gênesis, fala que Deus o quê? Criou o mundo. E depois que Deus criou o mundo, ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, né? E também no livro de Gênesis fala quando o pecado começou no mundo.
E no livro de Êxodo, que é o segundo livro lá da Bíblia, conta o quê? Sobre os 10 mandamentos que Deus deu. E durante todo esse tempo, Deus guiou o seu povo e contou a eles sobre quem? Sobre o Salvador, ó, que viria para salvá-los. E muitos livros da Bíblia foram escritos durante esse tempo por pessoas especiais que Deus escolheu para registrar a sua mensagem. A maioria dos livros foram escritos por pessoas escolhidas por Deus, também chamados de profetas. E qual é o primeiro livro do Novo Testamento que nos fala sobre Jesus vindo nascer neste mundo para ser nosso Salvador? Lá no livro de Mateus. Ele também fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus e como nós podemos crer em Jesus para termos a nossa vida eterna. Essa é a primeira linha do tempo. Aí depois, que conta lá a história de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o segundo período da história deste mundo, que inclui o quê? Você e eu, isso mesmo. 40 dias depois de Jesus ressuscitar, que ele subiu para o céu, ele fez o quê? Ele enviou alguém para ficar conosco, o Espírito Santo, isso mesmo. O livro de Atos nos conta sobre os primeiros cristãos que serviram a Deus de várias maneiras. E uma delas foi contar aos outros sobre o caminho do céu. E depois, lá no livro de Atos, conta sobre alguém, um homem que Deus usou muito para falar sobre Jesus. Quem foi esse homem? O apóstolo Paulo. Paulo espalhou a boa notícia de que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Deus usou Paulo para escrever muitos livros do Novo Testamento. E esses livros nos dizem como viver para Jesus e irmos para o céu. E qual foi o último livro escrito na Bíblia? O livro de Apocalipse. E quem Deus usou para escrever Apocalipse? João, não é? Este livro está contando o quê? Sobre o nosso futuro. E agora vem o período mais importante, que é o período que eu e você estamos vivendo aqui na Terra, 2025 anos, desde que Jesus voltou para o céu. Então, você nasceu com um coração pecador. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, o que acontece? Você tem o seu coração limpo, como está esse coraçãozinho aqui. Em 2 Coríntios 6:2, Paulo fala: eis agora o dia da salvação. Isto quer dizer o quê? Que hoje é o dia para ser salvo, você ser salvo dos seus pecados. Quando você recebe Jesus, ele lhe dá uma nova vida, uma vida limpinha. Então, quando a sua vida neste mundo for completada, você vai para um belo lugar chamado céu, onde não existe tristeza, não existe morte. Vamos dar uma olhada na grande promessa que Deus deixou lá no livro de Apocalipse, aqui, 21, no versículo 3 e 4, está escrito bem assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o meu Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha só que promessa maravilhosa que Deus nos dá aqui, crianças, neste versículo de Apocalipse. Mas o nosso versículo de hoje também nos fala, que está no livro de João. Olha só o que João fala aqui,
Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5:13. Então, para quem que esse livro foi escrito? Para todas as pessoas que creem em Jesus. Ele escreve sobre o amor de Deus por nós ao enviar o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Várias e várias vezes ele diz como Deus nos dá a vida eterna se crermos no seu Filho. E por que João escreveu estas coisas? A resposta está aqui nesse versículo, para que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então o que? Esse versículo está falando o quê? Sobre a nossa esperança de ir morar no céu, porque a palavra de Deus é minha esperança. Se eu tenho esperança de que um dia Jesus vai voltar para me levar para o céu, então eu não posso, crianças, ficar desanimados. Eu sei que essa vida é difícil, que tem muita coisa, né, que deixa a gente triste. Parece assim que nos últimos tempos as coisas estão acontecendo ainda com uma velocidade maior ainda, os acontecimentos, mas isso só prova que está cada dia mais próximo de Jesus voltar para nos levar para o céu. Então, nós temos que ter essa confiança, essa esperança. Ai, tá difícil, tá cheio de problema? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou te esperando, papai. Nós temos que ter essa esperança, essa confiança que o Senhor Jesus vai voltar para nos levar um dia para o céu. Não podemos deixar de ter esperança, isso mesmo. E aí, você que às vezes está com dificuldade, né, está com um monte de problema e está achando, né, que a vida é tão difícil, que tal você convidar Jesus para vir morar no seu coração? Porque com Jesus no nosso coração já é tão difícil, imagina sem ele. Porque quando você não tem Jesus no coração, você não tem esperança de vida eterna, você não tem esperança nesse futuro. Agora, quando você tem Jesus dentro do seu coração, você fala, não, tá difícil, mas eu vou morar no céu. E aí você fica alegre com essa esperança de morar no céu. Então agora eu vou fazer uma oração e você que ainda não tem Jesus no coração, pede para ele, fala, vem Jesus morar no meu coração, assim como em João 1:12 fala, mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E é João também, em João 13:16 que fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer ali naquela cruz, para perdão dos meus pecados e para a minha salvação. Jesus, eu confesso que eu sou pecador, que eu tenho tido pensamentos, tenho falado coisas, tenho tido atitudes que não são do seu agrado. Mas eu te peço, Senhor, que venha morar no meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, para que o Senhor perdoe os meus pecados e que eu tenha, Senhor, a esperança de um dia ir morar no céu, este lugar tão maravilhoso que o Senhor foi preparar para mim. Te agradeço, papai, pela esperança que o Senhor tem dado no meu coração, para que eu possa, Senhor, através dessa esperança, ficar confiante de que um dia eu o verei. Papai, muito obrigado também pela tua palavra, aonde eu posso, com a leitura, com a meditação dela, ter essa esperança, essa confiança de que um dia o Senhor vai vir nas nuvens me buscar. E por isso eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. E olha só, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre isso, sobre a esperança que nós temos que ter em Jesus. Então é bem assim, eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é a revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio,
Creio que ele é filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida pelos pecadores e morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que ele volta, creio que ele volta, volta nesses ares para me buscar. Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus é a revelação. Então, se eu creio na palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus revelada, que através dela que Deus me dá esperança de um dia morar no céu, então eu tenho que o quê? Crer em tudo que está tendo dentro deste livro maravilhoso, a Bíblia, a palavra de Deus. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado demais essa história maravilhosa da palavra de Deus. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que tá, ai, que droga também. Não, ô vida, ó céu, ó azar, igual a Iena Hard. Manda para ele, fala, não, você tem que ter esperança. Nós vamos morar no céu, um lugar maravilhoso. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.